Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Uma alegria vê-los aqui hoje à noite, para poder mais uma vez estudar a palavra de Deus juntos, ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Nós vamos abrir para Marcos, capítulo de número 8, verso 31 a 33. E o nosso tema hoje é o Jesus e o discernimento do seu sacrifício. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar, irmãos. Nós estamos, Senhor, aqui nesta hora, amado, bendito, Senhor, porque nós cremos no poder da Tua palavra, nas promessas da Tua palavra, de alimentar o Teu povo, de cuidar do Teu povo. Senhor, por isso, agora, alimenta-nos, Senhor, com pastos verdejantes. Alimenta-nos, Senhor, com o pão do céu vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos dê, Senhor, de experimentar mais uma vez em nossa alma, Senhor, aquelas impressões celestes que só o Senhor pode nos dar por meio, Senhor, da pregação da Tua palavra. Senhor, Deus Santo Espírito, nós cremos que o Senhor atua nos filhos da obediência. Por isso, Senhor, agora, abre os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. E com alegria, mais uma vez, reter e guardar a Tua palavra em nosso coração. E que o Senhor, por favor, nos acalme. E agora, nos dando a Tua paz, Senhor, paz que vem do céu. O Senhor nos ajude a prestar atenção na Tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, o contexto desta passagem de Marcos, aqui no capítulo de número 8, é justamente, meus irmãos, a última passagem que está aí do verso de número 27 até o verso de número 30, que é o discernimento sobre a pessoa de Cristo. Nós vimos isso. O Senhor Jesus Cristo, ele percebeu que os discípulos ainda não haviam entendido a obra espiritual que ele estava fazendo e o reino e as coisas concernentes ao seu reino. E aí então nós vamos ver Marcos aqui registrando 3 passagens, 3 episódios, 3 cenas que nos mostram o Senhor Jesus Cristo abrindo as cortinas para que o sol da justiça e do evangelho de Cristo entre e ilumine os olhos dos discípulos para que eles vejam. Isso aqui, meus irmãos, então nos ensinou algumas lições. Então a primeira lição que nós aprendemos está aí na cura do cego em Betsaida, que é, meus irmãos, está do verso 22 a 26, que é justamente todos os homens naturais, eles são cegos espiritualmente. E à medida que vai se encontrando com o Evangelho de Jesus Cristo, eles vão abrindo seus olhos e vão vendo as coisas claramente, como são. A segunda lição que nós aprendemos sobre discernimento está aí na confissão de Pedro, que está do verso 27 a 30. E nós vimos então que o povo não discernia quem Jesus era. E que a pergunta mais importante para o nosso cristianismo é quem Jesus é. Quem Ele é para mim e para você. O que nós entendemos sobre Jesus Cristo.
E o que nós podemos falar sobre Jesus para as pessoas, quem ele é. Nós aprendemos que a nossa maior missão é desfazer na mente das pessoas o mau entendimento sobre a pessoa de Cristo, de que ele é um bom homem, de que ele é um bom exemplo moral e ético, um grande profeta. Não. Jesus, ele não é um bom homem se ele é um mentiroso e está enganando todas as pessoas até agora. Não pode ser um bom homem, Jesus não seria um bom homem se ele é um maluco que diz que é o Filho de Deus, o Messias de Deus e não é. Não pode ser um bom homem. Somente pode ser um bom homem, e Jesus era um bom homem, porque ele era verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus para o mundo. Você é o Filho, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E aqui, meus irmãos, para fechar esse entendimento, o discernimento espiritual acerca do reino de Cristo, nós vamos ver aqui então o discernimento que nós devemos ter acerca do sacrifício do Messias. Vamos ver aí, então, alguns fatos sobre isso nessa noite. E o objetivo do texto, o porquê ele está no cânon, porquê está aqui no capítulo de número 8 de Marcos, é mostrar que a ideia principal do cristianismo, o fundamento principal do cristianismo é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem a cruz, nós não temos mais cristianismo. Sem a cruz, nada vale estar aqui nesta noite. Nós precisamos da cruz. O Evangelho é o Evangelho da cruz. Então, o foco central desse texto é mostrar que a ideia principal, o fundamento principal do nosso cristianismo é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ver isso claramente? Em primeiro lugar, nós vamos ver aí, meus irmãos, o ensino sobre o sacrifício do Messias. Verso 31 a 32 vai nos mostrar isso. Leiam comigo, por favor, o texto começa assim, dizendo: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Percebam, irmãos, que o texto começa dizendo aqui: Jesus começou a ensinar. Até aquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele estava revelando essas coisas sobre o seu sacrifício de maneira velada. Ainda Jesus estava usando os milagres e as curas para mostrar que ele era o Messias prometido. E as curas, os milagres, as expulsões demoníacas tinham por base, irmãos, e por propósito, mostrar que ele era enviado e comprovar que ele era o Messias. Mas o ensino sobre o sacrifício do Messias ainda não era claro. E vai dizer aqui, Marcos, que Jesus agora começou a ensinar. E que isso era necessário. Era necessário que o Filho do Homem viesse a ser sacrificado. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, algumas verdades sobre essa revelação. Primeiro, essa revelação aqui é uma revelação, irmãos, assustadora. Imagine você agora
Os discípulos de Cristo sentados ao seu redor, ali naquele caminho, indo para a Cesareia de Filipe, Jesus para, e agora ele senta com eles, olha nos olhos deles e diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto. Isso aqui é assustador. Isso aqui assustou os discípulos. Eles ficaram aterrorizados. Era preciso que o Messias morresse. Isso aqui pegou eles de surpresa. Eles não imaginavam isso. Até aquele momento, meus irmãos, os discípulos esperavam que o Senhor Jesus Cristo tomasse de súbito o reino em Jerusalém, fundasse o seu reinado messiânico e eles pudessem usufruir junto com Cristo do seu reinado. E de repente Jesus para, olha nos olhos dele e diz: eu vou morrer. Eles ficaram assustados. Eles ficaram apavorados. É assustador você ouvir que alguém vai morrer. É assustador você ouvir que ele teria que sofrer. É assustador ouvir que ele seria rejeitado pelos principais líderes judeus. Não era pelo povo que ele ia ser rejeitado. Jesus diz que ele iria ser rejeitado pelos principais líderes judeus. Isso assustou os discípulos. Eles não estavam preparados para isso. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui que essa revelação, além de ser assustadora, era também, meus irmãos, uma revelação impactante. Percebam aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vai causar um impacto no coração dos seus discípulos, porque ele seria tomado de súbito para morrer, e vai dizer aqui, meus irmãos, que em 3 dias ele ressuscitaria. Isso é impactante. Quem é que prevê a própria morte e depois avisa que com 3 dias vai ressuscitar? Eles ficaram impactados. Não imaginavam isso. Jesus estava prevendo que ia ser martirizado, cuspido, ultrajado, esbofeteado. Colocaria uma cruz, colocaria uma coroa de espinho na sua cabeça. Morreria, crucificado. Depois de 3 dias ressuscitaria. Olha o impacto disso no coração desses homens. Foi impactante. Eles não entenderam aquilo, eles não conseguiram digerir aquilo. Ele está profetizando que vai morrer e que em 3 dias vai ressuscitar. Ele vai se encontrar vivo com eles. Ressuscitado, ressurreto, vivo. Ele não estaria mais morto. Ele apareceria vivo. Isso é de impactar qualquer um. É assustador, é impactante. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que em terceiro lugar, essa revelação de Jesus, ela também é bondosa. Os discípulos, eles aterrorizados com essa notícia, impactados com essa notícia, eles poderiam se desesperar. Mas Jesus, de maneira bondosa, de maneira sábia, ele avisa e prepara o coração desses homens para o que haveria de acontecer. Jesus estava acabando seu ministério ali na Galileia, estava caminhando para Jerusalém, era hora de se encontrar com a cruz,
mas bondosamente ele revela isso para eles. Jesus não deixa eles desavisados. O Senhor Jesus bondosamente, misericordiamente, não deixa eles serem pegos de supetão. Eles sabiam o que estava se cumprindo, meus irmãos, quando diz o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 3 a 5, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabia o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus possivelmente rememora, avisa que está para se cumprir o que foi dito por boca do profeta Isaías. Bondosamente. Então percebam que Jesus, ele não aterroriza os seus discípulos desnecessariamente. Jesus aqui, ele não deixa, meus irmãos, que os discípulos sejam tomados por um terror a tal ponto de ficarem desesperados. Jesus vai revelando, de forma, irmãos, que aquilo que estava velado seja exposto de maneira clara. E no verso de número 31, ele vai, meus irmãos, finalizar, verso 32, me perdoem. Ele vai finalizar dizendo, vamos ler aí, todos juntos? E ele expunha, e isto ele expunha claramente. Revelou, trouxe a lume, nada está escondido. Ele revelou claramente. E o texto vai prosseguir e vai dizer aí, então, em segundo lugar, nós vamos ver a repreensão de Pedro. Veja aí, então, que Pedro, assustado, impactado, ele agora, então, vai se colocar de pé e ele vai falar aqui alguma coisa. Veja aí o que Pedro falou, verso de número 32, vamos ler? E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro, mais ousado dos discípulos, ele então dá um pulo, não gostando das palavras, do discurso fúnebre de Jesus, e ele então pegou a Jesus, levou, quem sabe, à parte. Vem cá, Senhor, por favor, vem cá, vem cá. Eu quero falar aqui algumas palavras para o Senhor. E começou a reprovar Jesus. O termo aqui, reprovar, meus irmãos, é o termo para censura, para juízo de condenação. Pedro começou a condenar Jesus. Possivelmente ele disse, Senhor, o que é isso? Não, Senhor, não vai morrer. Não, Senhor, pare de falar essas coisas. Não fale isso. Nós vamos perceber, meus irmãos, aqui, que aquele Pedro que acabara de falar, inspirado por Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, inspirado por Satanás, começa a reprovar o Senhor Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Sem saber, Pedro estava sendo advogado do diabo. Sem saber, ele estava querendo propor a Jesus um caminho mais fácil. Senhor, não, esse caminho é difícil.
Vamos ver algo mais fácil. E Pedro começa a reprovar Jesus por causa da cruz. Ele começou a dizer que Jesus tinha que ter piedade de si mesmo, o Senhor deveria largar mão desses pensamentos cinzentos, obscuros, de morte. Não, Senhor! Morte não! Cruz não! E Pedro se colocou aqui como advogado do diabo, contra o propósito de Deus. Em Apocalipse, meus irmãos, capítulo de número 13, verso 8, nós lemos que a cruz, ela estava nos planos de Deus antes dos tempos eternos. E agora o diabo, não podendo impedir que o Messias nascesse, quando fez, irmãos, por mão de Herodes, passar um edito para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora Satanás, ele usa a boca de Pedro, do apóstolo, para dizer: Senhor, esse caminho é difícil. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Não, Senhor, não vai ser cuspido, trajado. Eu vou lutar do teu lado. Não, Senhor. Vamos buscar um caminho mais fácil. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai reagir. E agora nós vamos ver o Senhor reprovar. Veja aí, por favor, a censura de Cristo no verso de número 33. Vamos ler? Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus olhou seriamente nos olhos de cada discípulo, olhou também nos olhos de Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Jesus, ao ouvir aquela palavra, ele identificou que quem estava por trás de Pedro era a antiga serpente, o arqui-inimigo de Deus, aquele que quer a destruição do povo de Deus. O dragão, o leão que ruge, a serpente, a víbora, estava falando através da boca de Pedro. E vai dizer, meus irmãos, que Jesus discerniu isso claramente e vai dizer: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Ele mandou o diabo embora. Ele expulsou o diabo. Mandou o inimigo de nossas almas e dele e da cruz embora. Arreda, vai embora. Sai daqui. Aquela antiga serpente que é um anjo que pode se transformar em anjo de luz, se transfigura agora num teólogo e tenta falar pela boca de Pedro. Mas Jesus expulsa aquele que é o inimigo de nossas almas. Satanás estava em Pedro e ele expulsa o diabo de Pedro. E o texto, meus irmãos, ele termina dizendo: porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Percebam que Deus, ele tem planos. Tinha planos para o Messias. Era plano de Deus que ele morresse, que ele fosse ultrajado, que ele fosse tido como um Messias rejeitado pela liderança judaica, que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Era plano de Deus. E os decretos de Deus, eles são imutáveis. Ninguém pode mudar. O homem pode pensar em mudar os planos de Deus, mas não se muda.
porque o que Deus decreta tem que se cumprir e vai se cumprir. Se cumpriu para a vida de Jesus e também vai se cumprir, meus irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Os decretos de Deus são irrevogáveis, intransponíveis, imutáveis. E os planos de Deus também se cumprirão para a minha e para a sua vida. Como foi com a vida, com o ministério do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você percebesse isso aqui nessa noite. Quero concluir então esse texto, esta passagem, esse capítulo de número 8, meus irmãos, mostrando esses 3 ensinos sobre o discernimento espiritual. Primeiro, você tem que discernir espiritualmente, meus irmãos, as coisas quando você vê. Jesus abre os nossos olhos para que nós tenhamos discernimento visual, para que nós, irmãos, vejamos, saibamos ler a realidade das coisas. A vida sem Deus não é a realidade. A vida do mundo não é a realidade. A vida com Cristo é a vida real. É a vida, irmãos, como Deus quer, é a vida real. E é isso que nós temos que ver. Segundo, o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina que nós temos que ter discernimento sobre a sua pessoa. E ele ensina isso claramente para os seus discípulos. Ele descortina. Ele é o Messias. Não tem outra porta de salvação. Não tem outro a quem recorrer. Só há um mediador entre Deus e os homens. E nós temos que pregar isso para as pessoas. Só há uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. A lei de Deus é uma pessoa. A igreja é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo. É Ele. Tudo é Ele. Não somos nós. Não é o mundo. Mais importante é Ele, a pessoa dele. O centro do universo, o eixo desta terra, deste mundo é Ele. Tudo tem que passar por Ele. Isso nós temos que ter central na nossa vida. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui então com esse texto que é necessário ter uma atitude amadurecida para com a cruz de Cristo. Nós temos que ter um discernimento, meus irmãos, amadurecido para com o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Você tem que entender isso, você tem que amadurecer isso no seu coração. Esse é o centro do Evangelho, a cruz de Cristo, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus para a salvação nossa e do mundo todo. É a morte dele. Que Satanás não quer que as pessoas ouçam, vejam, tenham discernimento. Isso é o centro, meus irmãos. Você tem que entender isso. Amadureça nisso. Entenda o sacrifício de Cristo. Eu quero fazer aqui, então, 3 aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ler aí, todos juntos? Não tem nada mais satânico do que tirar a cruz do Evangelho. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele fundou a igreja ali e ele disse: eu decidi não pregar mais nada, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E não tem nada mais satânico, meus irmãos, do que o homem tentar criar um evangelho sem a cruz. Não tem nada mais satânico de criar um evangelho sem arrependimento, sem fé na cruz de Cristo. Não tem nada mais letal, danoso ao evangelho, do que um evangelho oba-oba, do que um evangelho sem sacrifício, do que um evangelho liberal.
temos que rechaçar, que reprovar, que amaldiçoar o evangelho que tira o sacrifício da cruz do Calvário. Temos que reprovar um evangelho, meus irmãos, que não exige sacrifício. O evangelho oba-oba. O evangelho liberal, que você pode viver como você quiser. Meus irmãos, tudo isso é satânico, diabólico, maligno. O diabo, ele tenta tirar a cruz do evangelho e tenta também, meus irmãos, iludir os crentes para não viver uma vida de sacrifício à luz do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Evangelho, oba-oba. Cada um decide como quer viver. Esse é um evangelho sem cruz. E sem cruz não há coroa no dia do juízo. Sem sacrifício, como foi o sacrifício de Cristo, não há coroa no final de todas as coisas. Porque é um evangelho que nada custa, nada vale. Esse é um dos grandes problemas, meus irmãos, que nós vemos hoje. As pessoas querem viver um evangelho liberal. Sem cobrança, sem sacrifício, sem cruz. Não querem crucificar o seu eu. Não querem crucificar e para se santificar, para ter uma vida como Cristo, que precisou morrer para cumprir os planos de Deus. Nós temos que viver, meus irmãos, à luz do sacrifício de Cristo, lutando pelo Evangelho, lutando e nos crucificando e fazendo tudo para que a cruz de Cristo seja colocada no mais alto da nossa vida, para que as pessoas vejam que nós somos a imagem e semelhança do nosso amado e bendito Salvador. A cruz é mais importante para a nossa vida. E nós não podemos tirar ela do nosso coração, da nossa igreja, da nossa casa. É a cruz. Segundo lugar, meus irmãos, esse texto aqui nos ensina uma segunda lição. A necessidade de expulsar Satanás. Quero dizer para você aqui nessa noite, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi usado por Satanás. A boca de Pedro foi usada pelo diabo. Pedro, que foi inspirado por Deus para falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora tropeça e se coloca nas mãos do diabo e fala contra a cruz do Senhor e contra a morte do Senhor na cruz. Mas Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não expulsa Pedro de perto dele. Expulsa Satanás, o diabo. Vai para fora de Pedro. Sai de Pedro. Vai embora. Jesus continuou trabalhando na vida de Pedro, discipulando Pedro, cuidando de Pedro. E hoje nós vemos um processo, meus irmãos, na igreja, que é o inverso. Nós vemos, meus irmãos, muitas vezes, as pessoas expulsando Pedro e o diabo ficando. Expulsamos aqueles que caem, expulsamos aqueles que tropeçam, mandamos embora aqueles que fracassam na fé. Nos envergonhamos porque as pessoas caem. Meus irmãos, isto é errado. A igreja, ela tem que ter discernimento para mandar o diabo embora e continuar trabalhando na vida daqueles que por um momento da sua vida caíram nas mãos do diabo. Tropeçaram na cilada do inimigo.
caíram num poço de lamaçal de pecado, que é o que o diabo quer, e foram trancafiados, e foram usados por ele. E o diabo fez com que eles se sujassem, cheirassem na lama do pecado, maculassem as suas vestes nesse lamaçal. O diabo charcudou e tem trabalhado para poder escravizar, manietar, prender pessoas que são crentes, que já conheceram a Jesus, que já confessaram Ele como seu Cristo vivo, mas que por algum momento da vida caíram. A igreja é lugar de restauração. A igreja é lugar de cura e de cuidado. Por isso, meus irmãos, nós não podemos jamais expulsar Pedro e ficar com o diabo. Nós temos que fazer o contrário. É dizer, Senhor, expulsa o diabo dele ou dela. Arreda, manda embora. E que o Senhor agora, pelo teu evangelho, possa nos ajudar como irmãos em Cristo, a pastorear, a cuidar, a ajudar. Essa é a nossa atitude, irmãos, como Jesus fez. Pedro ficou e foi o grande líder do colégio apostólico. Aquele que se levantou em Atos, entendeu o que Jesus agora estava dizendo aqui. Em Atos capítulo 2, ele faz aquele grande sermão e diz: ele era o filho de Davi, que veio morrer pelos pecados do seu povo. Perguntaram para Pedro: e agora o que nós devemos fazer? E ele disse: se arrependam, creiam no sacrifício dele e sejam batizados. Esse Pedro, que coisa maravilhosa. Portanto, meus irmãos, quero finalizar nessa noite dizendo: não tenham vergonha da cruz de Cristo. Tem muito crente que tem vergonha de pregar um Cristo crucificado, de dizer que o seu Deus é um Deus que se encarnou e morreu pelos nossos pecados. Não tenha vergonha da cruz. Não tenha vergonha de dizer que o seu Cristo foi crucificado. Esse é o centro do cristianismo. E aonde, meus irmãos, a mensagem tem valor, entendimento, discernimento das coisas de Deus, dos planos de Deus, para todo aquele que nele crê e seja salvo. Portanto, não se envergonhe. Fale, pregue, seja missionário, evangelista. Não se envergonhe de um Cristo que morreu na cruz, porque este é o evangelho que nós devemos pregar. Deus nos abençoe pela sua palavra nessa noite. Amém.